Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E o que a gente mais ouve é falta gente, tá difícil contratar. Mas se a gente olhar para dentro e se perguntar como é que estão os processos, como é que tá a minha liderança, como está o meu desenvolvimento de pessoas e minha clareza de objetivos. Aumentar a eficiência dentro de um restaurante não é só sobre cortar custos ou acelerar a produção. É sobre organizar a casa para que as pessoas possam entregar o melhor delas com menos desperdício, mais clareza e mais resultado. E nesse episódio, a gente vai falar como a eficiência operacional depende e muito de uma boa gestão de pessoas. Porque restaurante eficiente não é o restaurante que corre mais. É o que trabalha junto com propósito, método e inteligência. E para falar disso, Jerônimo Bocaiúva, que é sócio, cofundador e CEO do Gourmet, que faz parte do Grupo Trigo. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, deu certo, né? Começamos esse namoro aqui lá na NRA, em Chicago, internacional, para te trazer, e agora deu certo. Prazer estar aqui. Estava esperando o seu convite. Oh, que honra. Desde quando a gente se conheceu lá na NRA. Sim. E vamos conversar. Muito bom. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória como empresário dentro desse segmento. Bom, eu estou há 23 anos nesse negócio de maluco, né? Nessa loucura. Todo mundo doido, né? Só trabalha quem é maluco, quem adora. Bom, eu sou... Vou mais para trás. Tá. Eu sou nascido na França. Olha. Pai francês, mãe brasileira. Tenho 46 anos. Tenho um filho de 5, um de 3. E desde criança sempre tive muito envolvido na família, tanto na França quanto no Brasil, com a gastronomia, com comida. Não em restaurante, mas em casa, com almoço, filho jantar, de francês de não família. tem opção, né? Meu pai, minha mãe. Minha mãe criava cabra na França, fazia queijo. Que então, massa. Tem essa coisa no sangue, né? E aí, eu com 23 anos, eu já tinha tentado algumas carreiras. Primeiro, banco de investimento, que na minha época todos os jovens queriam ganhar dinheiro rápido. Mas acabei não gostando muito. E aí um grande amigo meu me chamou para trabalhar numa rede de restaurantes que estava começando, lá em 2002, que era a Rede Spoleto. Tá. Que era um primeiro restaurante em praça de alimentação que vendia massa com farinha italiana de grano duro, com molho feito por eles, de altíssimo nível, para praça de alimentação, e que era realmente, na época, era um negócio meio disruptivo. Quantos anos já faz isso? 23, 24 anos. O Spoleto Nossa, começou eu em lembro vividamente quando a gente tá velho, rápido, né? Acontece. O Spoleto começou em 97, na verdade. Mas aí demorou um pouquinho para começar a expandir. Sim. E quando eu entrei, eles já tinham 34 lojas. Tá. E aí estavam começando a planejar a expansão para fora. Já tinha em São Paulo, já tinha algumas lojas fora do eixo de São Paulo. E eles iam começar a expandir mais rápido. E aí eu entrei ainda como estagiário para montar uma distribuidora. Tá. Que seria uma empresa que ia comprar tudo que os restaurantes usavam e precisavam, tá, e entregar no Brasil todo com um operador logístico terceirizado. Tá. Então era uma unidade de negócio que não era para dar muito lucro, porque você tinha que manter o equilíbrio do negócio do franqueado, mas também não podia dar prejuízo. Sim.
e tinha que preservar a qualidade no Brasil todo, mesmo padrão de tudo, do queijo, do bacon, do presunto, da massa que era nossa, do molho que era nosso. Tá. E aí a gente tinha que botar isso de pé e viabilizar para o Brasil todo. Então foi um desafio grande. E aí o Spoleto cresceu e essa empresa que eu administrava dentro do grupo também cresceu junto. Aí depois a gente comprou a Domino's Pizza, Tá. que o grupo vendeu acho que em 2018. A gente comprou o Cone, que era uma rede nova, que estava em 2008, eu acho, 2008, 2009. Por aí. Faz muito tempo e a memória começa a atrair um pouco. Sim. Depois, em 2012, eu era diretor de supply e sócio do grupo. Eu cansei da vida corporativa, de milhões de reuniões. A empresa estava muito grande. O meu sócio, o Mário Chadi, o fundador lá do grupo, um dos fundadores, né, junto com o Eduardo, ele fala que a empresa estava com macroencefalia administrativa. Muito assim, bom. Tinha muita gente em cima, muito diretor, muito gerente, mas a empresa não estava andando. Tá. Muito overhead e pouco foco nas operações. E acabei realmente enchendo o saco naquele momento, mas também eu queria ter meu próprio negócio, queria empreender. Eu já tinha empreendido de forma completamente inconsequente numa marca de roupa de amigos, que eu queria o bichinho o bichinho do empreendedorismo estava me picando, eu tinha que investir alguma coisa minha, perdi muito dinheiro. Quem nunca, né? E aí eu pedi para sair do grupo, sair numa boa, e eu queria trabalhar na operação de restaurante. Tá. E eu me juntei com alguns amigos e a gente comprou uma franquia de uma rede local lá do Rio, que estava começando, chamada Balada Mix. Uhum. E eu fui o sócio que era o operador do restaurante. Tá. E a gente pegou um restaurante que já estava aberto, tinha um sócio que já estava lá, a gente comprou 60% e eu passei a operar o restaurante junto com ele. Tá. E aí a gente mudou tudo, assim, o negócio faturava muito, mas estava mal operado, qualidade ruim, dando prejuízo. A gente mexeu na equipe, a gente implementou os controles que a gente conhecia da nossa experiência, porque negócios como Spoleto, Domino's, são negócios de alto volume e pouca margem. E muito Então, processo, muito controle. se você não controla muito bem, é prejuízo. Né? E aí, quando você tem um franqueado na ponta, não é um prejuízo só seu. Sim. Né? Então, você tem que cuidar muito disso. E aí a gente implementou tudo que a gente sabia, a gente melhorou muito o negócio, mas isso durou 1 ano e meio. Tá. Aí chegou uma hora, a gente ficou meio insatisfeito de fazer tanto e ter 60%, mas era o combinado. Sim. E a gente tentou comprar a parte do outro sócio, a gente não conseguiu, aí a gente saiu. Tá. Vendeu pelo mesmo preço que entrou. E aí, nessa mesma semana, o Mário e o Eduardo me chamaram para entrar com eles, com o Trigo, num negócio novo, que seria uma rede de culinária japonesa, onde a gente ia tentar aplicar um pouco do que a gente sempre pensou pelo Spoleto, pela Domino's, de custo-benefício, mas num nível de casual dining, de full service, restaurante grande, com atendimento, um ticket médio um pouquinho mais alto, mas entregando muito para o cliente a um preço que ele, sabe, que chamasse atenção. Pô, estão me entregando muito, estão me entregando qualidade, estão me entregando serviço, ambiente, a um preço muito bom. E a gente colocou esse negócio de pé no Fashion Mall, São Conrado, no Rio, em 2014. E aí deu muito certo desde o início aos olhos do cliente. As pessoas saíam do restaurante e falavam, caramba, é muito barato. Tá muito barato. Porque realmente o preço era maluco, dava prejuízo no começo. Eu, como operador, eu
brigava muito com eles, porque minha vida estava ali. Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo que a gente estava investindo, né? Sim. Estava investindo em marca. Estava construindo uma marca do zero, né? Exatamente. E aí, enfim, a gente se acertou em relação a isso. E a gente foi corrigindo o negócio para dentro, sem tentar perder aquela percepção do cliente de bom custo-benefício. Vocês chegaram a aumentar um pouquinho o valor? A gente, depois de 4 anos, a gente aumentou. No primeiro ano, no segundo ano, a gente teve que aumentar um pouquinho, porque estava demais. Uhum. Mas depois a gente ficou uns 3, 4 anos sem aumentar. E a gente, assim, a gente se preocupa muito com a coisa do preço. E a gente qual é o tenta valor preservar. atual hoje? O nosso ticket médio no Rio está em torno de 125, Tá. com bebida, com tudo. Isso média, né? Sim. Almoço e jantar. O almoço é mais baixo, porque tem almoço executivo a 89, com entrada principal e sobremesa. E aqui em São Paulo tem em torno de 140. Tá. E hoje todas as À la lojas... carte. Tá. Todas as lojas do Gourmet são de vocês ou vocês já franquearam? São todas próprias. Tá. E a ideia é franquear ou não? A princípio, não. Tá. A gente a gente não é engessado nem fechado para nada. Mas é um negócio tão complexo, Sim. com tantas variáveis, com tanta gente, e onde a gestão das pessoas é tão importante e técnica que é difícil Tá. de multiplicar com franquia. Não é impossível. Pode ser que numa cidade mais distante a gente encontre um excelente operador com uma cultura parecida com a nossa e ele pode ser franqueado ou sócio local. Sócio-operador, sim. A gente não está fechado para isso, não. Muito bom. Bom, a gente combinou de falar sobre eficiência e sobre gestão de pessoas, porque no frigir dos ovos não dá para falar de uma coisa sem a outra, né? Isso. E aí você me disse que gestão de pessoas é um negócio que você gosta muito e que vocês botam muita energia. Queria que você contasse um pouquinho como é essa estrutura, do que você acredita, o que você vê que o mercado precisa e pode fazer mais para a formação de liderança, para o desenvolvimento das pessoas, até para a gente voltar a ser sexy, né? Acho que o nosso mercado foi sexy durante um tempo. O pós-pandemia balançou bastante o nosso segmento, o interesse das pessoas quererem trabalhar dentro do segmento alimentos e bebidas, dobrando, trabalhando 6x1. Então, queria sua visão geral. A gente está vivendo um momento muito divisor de águas nisso, né? Mas, andando um pouco para trás, aonde eu aprendi, que foi nessa empresa, que hoje se chama Grupo Trigo, comida é um negócio de gente servir gente. Assim, ninguém é perfeito, a gente erra muito, a gente erra também com pessoas, Sim. mas a gente é 100% voltado para as pessoas. E todas as reuniões que eu faço nos restaurantes, eu repito isso o tempo todo. O meu cliente, eu como dono do negócio, como sócio, como gestor ou como líder, o meu cliente não é o cliente final, o meu cliente é o funcionário. Uhum. Eu sou muito... assim, para mim, isso é o capítulo 1, versículo 1. O Pilar meu cliente fundamental. é o meu funcionário que está trabalhando no restaurante. Óbvio que todo dia eu leio tudo que os clientes falam pelas nossas plataformas de feedback, resposta, que a gente usa muito, é muito importante para a gente. Eu sou completamente neurótico em saber a opinião do cliente o tempo todo e ter o máximo de informação sobre o que o cliente está percebendo da gente. Mas, página 1, o meu cliente é o funcionário. Tá? Então, o começo disso tudo é ter uma relação completamente transparente com os funcionários, né? E o que é isso? Isso passa por... Os seus funcionários têm que conhecer os seus números. Da venda, tem gente que nem a venda abre para o funcionário, né? Mas da venda ao lucro líquido. E do diretor da empresa, do gerente do restauranter, que é o nosso gestor de restaurante, até o ASG, até o auxiliar de serviço geral. Todo mundo tem que saber qual é o resultado do restaurante,
como é que é o DRE do restaurante. E aí, numa primeira apresentação, ninguém entende nada. Na segunda, entende 1%. Na terceira, entende alguma coisa. Na quarta, na quinta, a gente faz isso há 11 anos. Então, a equipe conhece já disso. E aí, você traz a equipe para trabalhar as oportunidades com você. E aí você cria também um senso de pertencimento, né? Porque a primeira coisa que você está falando, isso aqui é de vocês também, os números são esses, a gente não esconde. Não sei se você tem alguma política de remuneração em cima de resultado, mas fala-se muito da história do vestir a camisa, mas é fácil falar veste a camisa se você não está entregando nada, né? E o segundo passo é o PLR. A equipe tem que estar envolvida com o sucesso do negócio. Então, também, a gente tem meta. Né? A gente tem metas semestrais e anuais. E está todo mundo envolvido com a meta. As metas não são fáceis. Tem vários semestres que a gente não bate. Tem vários semestres que a gente está com 10 restaurantes. Que 7 não batem, 3 batem. E a empresa como um todo não bate. Já aconteceu várias vezes. Mas também já aconteceu de bater e todo mundo ganhar, e todo mundo ganha. Aí pode ganhar um salário, pode ganhar 2, pode ganhar 3, depende do quanto a gente ultrapassa a meta. Mas todo mundo conhece a regra e todo mundo está envolvido com o sucesso. Tá. Então esse é o segundo passo que eu acho que eu aprendi, funcionou comigo. Eu estou há 23 anos na mesma empresa, né? Então, assim, transparência, reconhecimento e recompensa. Né? Aí tem outro passo que, para mim, é beabá. É um plano de carreira claro e um sistema de avaliação onde as pessoas sabem, objetivamente, como, por que são promovidos, não são promovidos, como cresce, como vira líder, né? Então, isso também é uma coisa meio básica, mas também não é fácil. Tem que fazer, tem que errar, tem que acertar. Né? Terceiro passo, ter um programa de sucessão. Então, tem os programas de desenvolvimento. Né? A gente até 2000... É porque teve só uma pandemia no meio. Né? Até 2021... Até 2020, a gente estava com 6 restaurantes. Né? E assim a gente ficou até 2023, até final de 2023. Então, em 1 ano e meio, de final de 2023 para início de 2025, em 1 ano e meio, a gente abriu 4 restaurantes. A gente saiu de 6 para 10. E a gente inaugurou 2 restaurantes fora do Rio. A gente nunca tinha saído do Rio. A gente inaugurou Brasília e a gente inaugurou São Paulo. Fora Niterói, que apesar de ser no Rio, é um outro mundo. Sim. Em relação ao Rio. Então foram 3 novos mercados. Sim. E sair de 6 para 10. Então isso a gente se preparou muito. Com o quê? Programas de sucessão. Então, quem tem mais de um restaurante, ou quem tem um e quer abrir um segundo, um terceiro, olhar para o teu nível de liderança, né? Então, o chefe de cozinha, o chefe de sushi bar, o maître, que é o líder de atendimento, o líder de delivery, se tiver, o líder de estoque, olhar para essa linha e entender quais são as necessidades que eles têm de desenvolvimento, quais são as oportunidades que eles têm. Aí tem um lado comportamental e tem um lado técnico. Né? E aí você começar a olhar o segundo, o terceiro, o quarto nível, o quinto nível, olhar para baixo e ver quem está vindo. Né? Quem tem depois de você? Aí tem como é que está? Como é que foram as últimas 2 avaliações, 3 avaliações que a gente avalia 6 em 6 meses. Que você também compartilha com esse líder a responsabilidade de botar alguém no lugar dele. Fala, bom, para você crescer, você tem que me ajudar a formar alguém para sentar na sua cadeira. Não só o líder, o cara que está de baixo, o outro que está de baixo, está todo mundo no mesmo desafio.
E aí a gente tem programa de desenvolvimento para cada um desses níveis. Tá. De liderança, de subliderança, que a gente chama, e de potenciais líderes. Porque às vezes tem lá um sushi man que talvez tecnicamente não seja o melhor, mas ele tem um perfil de liderança, ele tem atitude, bom de gente, é um cara é proativo. um cara correto, disciplinado, tem trato. Aí a gente acelera. E na prática, esses processos de desenvolvimento, esses treinamentos, eles acontecem como? A gente faz parte, às vezes, fora do restaurante, dentro do restaurante. Normalmente uns 2 ou 3 encontros por mês para cada nível. Aí varia. Tá. Aí quando tem um restaurante para abrir, faz uma coisa mais focada, né? Mais intensiva. Mas é uma agenda consistente, né? O tempo todo. Né? Tanto no comportamental quanto no técnico. Eu esqueci de falar. Há mais ou menos 3 anos, 2 anos, antes da gente dar esse salto de 6 para 10, a gente criou uma área chamada Jornada. Tá. Que, se simplificar, é uma área de operações. Só que, na verdade, jornada, o que é? É a jornada do cliente e a jornada do colaborador. Tá. Que as duas se encontram. Então, tem toda a parte de CX, de atendimento na operação, no restaurante, processos na tua relação com o cliente, desde o lançamento de um prato novo, entrada no mercado novo, abertura de um restaurante novo, e toda a parte do colaborador. Como é que ele entra na empresa, a parte de integração, como é que a gente aprendeu esse ano. A gente viu que esse ano piorou, na verdade. O turnover aumentou um pouquinho. Tá. Às vezes eu desvio um pouco os assuntos, aí você vai me... Vou te conduzir, pode me interromper. Tranquilo. O turnover aumentou um pouquinho. A gente viu que esse turnover estava concentrado em pessoas que estavam há muito pouco tempo. Tá. A maioria entrou há menos de 2, 3 meses. Pô, estamos errando. Processo de onboarding pode ter algum problema. Então, ou a contratação pode ter algum problema. Então, quando a gente vai inaugurar um restaurante novo, assim, um foco na equipe nova, todo mundo cuidando, e todas as etapas, e todo mundo controlando tudo, sabe? Um cuidado absurdo. Abrir o restaurante, e os outros que estão operando, saiu uma pessoa, repõe. Tava meio que no automático. Tá. Aí a gente começou a ter esse efeito colateral. Isso é caro pra cacete, né? Muito, né? Porque você tem que treinar de novo e tal. Aí a gente começou a olhar para isso, olhar para esse onboarding, para essa integração, ter um acompanhamento maior desse início. Legal. Né? E aí vocês já viram o resultado? Então, acabou de começar. Muito Ainda bom. não. Bom, e aí, quando a gente fala de eficiência, e foi até quando eu falei essa palavra, você falou, porra, a gente é psicopata nisso. E a gente estava junto na NRA, né? E eficiência foi a palavra de ordem quando você vê o americano falando de negócio, para eles, dado eficiência, gente. É o tripé deles para a coisa parar de pé. Aí eu queria que você desse um pouquinho da sua visão de... Quando a gente fala de eficiência, do que realmente a gente está falando? É só sobre tempo e custo? O que é eficiência? Tá, então... Vou entrar um pouquinho lá na NRA. Tá. E também num evento que eu fui lá chamado MEG, que eu achei maravilhoso, que é com todos os executivos de marketing das redes lá dos Estados Unidos. Ah, que legal. E aí... Dentro da NRA, não? É satélite. Tá. É uns 2 dias antes da NRA. Aí as duas grandes frentes que a gente viu lá era, de um lado, hospitalidade. Então, pra você ter uma ideia, me surpreendeu. Tipo, KFC, empresas muito assim, não desmerecendo, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas empresas muito fast food, muito preocupadas em melhorar a hospitalidade. Sim. Não só saber mais sobre o cliente com os dados, mas cuidar melhor, operar melhor ali no corpo a corpo com o cliente. Não só digitalmente, mas fisicamente. E do outro lado, a eficiência. Porque como os custos estão aumentando muito, inflação, aquela história toda que também está aqui,
E se a gente reclama aqui, quando a gente vê os números dos caras lá, é assustador, Exato. né? O consumidor não está aceitando aumento, ele vai no vizinho. Então, você tem que tratar o cliente melhor e ser mais eficiente. Tá? Todo mundo fala a mesma coisa. Como é que eu estou trabalhando eficiência no gourmet? Eu não, né? Minha equipe e eu estou super participando e ajudando. Né? A gente tem 2 grandes, vamos dizer, centros nervosos no restaurante. Tá? Vou olhar da boqueta para dentro, porque também o salão tem muita eficiência para melhorar, mas a gente ainda não está olhando tanto, porque a gente está dentro da cozinha. Então, o restaurante japonês ele tem uma dificuldade. Ele tem 2 cozinhas. Sim. Tem uma cozinha quente, tem uma cozinha fria. Né? E aí tem um mix. A gente, ao longo do tempo, no gourmet, como a culinária japonesa quente, ela é muito rica, muito vasta. E aqui no Brasil sempre foi pouco conhecido, principalmente no Rio. Né? São Paulo, todo mundo conhece e adora. No Rio, pouco. E a gente foi trabalhando isso. Né? Pela qualidade dos nossos chefes de cozinha quente. 2, porque otimizava. Porque no começo tinha uma equipe de sushi bar completamente sobrecarregada, com 70% do mix, e a equipe de cozinha super tranquila, entregando super bem e tal, mas com muito menos demanda, com 30% do mix. E um não fazia muito bem o que o outro faz, então era separado e aí ficava muito ineficiente. A gente foi trabalhando isso ao longo dos anos, cada vez mais lançando mais prato quente, desenvolvendo essa cozinha quente, a gente conseguiu equilibrar um pouco. Ainda é mais frio, mas o quente aumentou. A gente olha para esses 2 setores e o que a gente faz? Qual é a equipe que eu preciso, né, num restaurante? Eu preciso, no meu pico, no pico de almoço, no pico do jantar, eu preciso entregar os pratos para o cliente num bom tempo. Né? E aí, para uma entrada, o cliente está disposto a esperar 10, 15 minutos. Para um prato principal, ele está disposto a esperar 20 minutos. Se for no almoço, talvez um pouquinho menos, ou no jantar um pouco mais. Né? E dentro desses parâmetros de tempo, a gente começou a medir a capacidade que a cozinha e o sushi bar tinham nos diferentes, como a gente tem 10 restaurantes, a gente começou a comparar nos horários de pico do almoço e do jantar como é que estava o número de pratos por funcionário. Tá. Dentro de um tempo razoável. Não adianta olhar o que está atrasando. Né? E a gente criou alguns parâmetros dos melhores restaurantes que a gente tem de número ideal de pratos por funcionário naquela hora de pico, no pico. E a gente chega num número que é o quê? A necessidade de pessoas que eu tenho que ter naquela hora, na cozinha e no sushi bar, para entregar um tempo ok para o cliente com uma equipe ideal. E eu boto entre aspas porque é o que eu aprendi até hoje, mas a gente já mudou o número algumas vezes. Sim. A galera foi melhorando. Porque quando a gente acerta o processo e vai repetindo aquilo, você vai treinando, Claro. Você vai melhorando o tempo, você vai ganhando eficiência, né? Isso. Aí a gente chegou num parâmetro de saber quantas pessoas eu preciso nos picos de segunda a domingo de cada restaurante. E aí tem os que estão longe do ideal, tem outros que estão perto, e a gente vai trabalhando para que todos melhorem. Né? Mas eu falei só do pico, e o resto do dia? Porque aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades legais. Né? Não estou aqui para fazer juízo de valor, mas tem algumas dificuldades que, né, os contratos de trabalho. Né? Então não dá para você contratar uma pessoa para trabalhar só. Faz uma jornada intermitente. Até dá, mas as pessoas, as pessoas não estão muito ainda abertas para esse tipo de contratação e as pessoas precisam sobreviver
com uma renda mensal aí. Isso agora tá, né, dentro, né? Foi liberado, mas ainda tem uma... Se a pessoa viver só com que ganhou em 2 horas num lugar, em 3 horas no outro, acho meio difícil, né? Então tem essas barreiras. E tem um outro lance aí que esbarra diretamente na eficiência, que é, se o cara só vem 3 horas para você, qual é a capacidade de fato que você tem de desenvolver esse cara e fazer ele ficar muito bom naquilo que ele faz, né? E aí, só que eu falei só do pico, mas o resto tem a preparação. Um restaurante japonês, pelo menos o nosso, a gente prepara tudo todo dia. Tá. É tudo diário no sushi bar. Tudo é fresco, diário. Então isso, apesar de ser difícil, porque dá muito trabalho, é fácil porque todo dia você sabe o que você tem que fazer. Eu vou vender tanto, eu tenho que fazer isso aqui. Então, quando você tem histórico... Então, como eu sei a equipe que eu tenho que ter no pico do almoço, no pico do jantar, a gente, já há alguns anos, a gente desenvolveu uma área de inteligência, que a gente chama, onde a gente faz a previsão de vendas. Né? A gente usa um pouquinho de estatística, a gente já usou IA, agora a gente está usando um pouco menos, a gente troca com as equipes para regular, mas a gente tem uma boa previsão de vendas, de saber quanto que eu vou vender almoço e jantar, salão e delivery em cada restaurante. E para o delivery isso é essencial, porque o delivery eu preciso estar com as coisas meio que quase prontas, porque eu tenho que ser rápido. Sim. Né? Isso a gente aprendeu com a Domino's, que eles são completamente neuróticos com os tempos, e isso realmente funciona. Quanto mais rápido você sai em delivery, mais você vende. Isso é dado, né? Que a gente aprendeu com eles. Sim. E é verdade. Então, como eu sei o quanto eu vou vender e o que eu tenho que preparar, aí a gente teve uma fase com os nossos chefes executivos, que a gente chama de... Executivos são os que estão com a gente há muito tempo, que estão nas equipes dos restantes, mas eles rodam. Tá. E são os treinadores, são os defensores do padrão, são os que criam pratos novos, a gente chama de chefes executivos. Tá. Eles fizeram todas as preparações, a gente mediu o tempo, então a gente tem um parâmetro de tempo de produção, né? De tudo que é o pré-preparo. E a gente, sabendo quantos eu preciso ter no pico, né, eu aloco essas pessoas, né, nos horários anteriores ao almoço e nos horários entre o almoço e o jantar para fazer a produção. E aí eu sei quantas pessoas eu preciso produzir e o que eu preciso produzir, eu coloco isso numa linha do tempo, que a gente chama lá de mapa de produção. Tá. Né? Isso é uma coisa que a gente está implementando agora. A gente começou pelo pico, já deu uma melhoria grande, a gente conseguiu ajustar algumas equipes, não foi fácil, doeu. Sim, porque você olha as equipes, às vezes um funcionário tem o mesmo cargo, a mesma experiência, mas um é mais rápido que o outro. Você só aprende isso. Sim. Né, apertando porca e parafuso. A gente foi ajustando isso e aí a gente agora está fazendo essa parte do preparo. E na cozinha quente é um pouco mais complexo, porque tem produções que eles fazem para 7 dias, para 2 dias, para 3 dias. É molho, enfim, coisas que... Black Cod tem que marinar 2 dias. É um pouco mais complexo, a gente está entrando nisso também. Tá. Não sei se deu para entender. Não, deu. Então, basicamente, de tudo que você me falou, os 2 centros nervosos que você trouxe é cozinha quente e cozinha fria, é isso? Isso. Tá. E aí depois, salão, você tá me contando que é a próxima etapa. Que é mais simples. E que também... Eu sei que cliente por hora, né? Por praça. E aí você tem você estabelece. Aí cada restaurante sabe mais ou menos o seu. Depende um pouco do tipo de serviço. Né? A gente trabalha com mais ou menos 16 a 20 clientes por garçom no pico. E aí a gente faz a mesma conta. Tá. Né? Você vê quais são os seus picos de entrada de cliente, de saída, e você sabe a equipe que você vai precisar no salão em cada momento. Então a gente pode falar que eficiência é basicamente tempo, custo, treino, padrão, dado e estratégia. Desenvolvimento de pessoas. E é um pacote de tudo isso. Sim. E aí tem um outro lado da moeda,
Porque do jeito que eu tô falando aqui, a minha equipe vai olhar, não, ele tá falando como que ele vai sugar tudo da gente, né? Eficiência, aos olhos da equipe, pode ser como é que o patrão suga tudo de mim, né? Sim, e é sobre trabalhar melhor, né? Não é trabalhar mais. Depois dessa etapa da negação, da dor, eles começam a ver, caramba, tá mais organizado. Sim, tá mais fácil, caramba, né? Tá mais menos fluido. Cansativo. Tá menos corrido. Apareceu quem não entregava bem, quem atrapalhava. Apareceu, a gente substituiu, né? E aí tem agora uma nova etapa que a gente está trabalhando, que é a minha menina dos olhos, que é o 5x2. Tá. Que a gente começou a testar em um restaurante lá no Rio. No primeiro, até foi um dos nossos gestores de restaurante. No ano passado ele me procurou. E eu tenho uma troca muito aberta com eles. Ele me procurou, falou, Jerônimo, porque cada um tem um projeto. A gente tem umas coisas de meta pessoal. Aí cada um tem um projeto fora do dia a dia dele, do restaurante dele. Uhum. Para ele contribuir com a empresa, para ele se desenvolver e tal. Aí ele, naquele semestre, que foi no meio do ano passado, ele trouxe a proposta que ele queria implementar um projeto de 5x2. Aí na hora eu falei, cara, isso é impossível. Você tá maluco. Só que eu gosto de escutar as iniciativas. Sim. Aí passou um tempinho, eu falei, me mostra que isso fica de pé. Sem aumentar não sei quantas pessoas, que isso aí é mole. Sim. Contrata um monte de gente, faz 5x2, todo mundo fica feliz, a margem da empresa some. Comissão da galera some, então, o PLR da galera comissão some. piora. Então, meu amigo, você quer botar isso? Eu vou te ajudar, mas me mostre que isso fica de pé. Aí ele passou meses e não falou mais no assunto. Eu achei que ele tinha esquecido. E aí ele voltou esse ano com a escala e a escala ficou de pé. No Excel, no papel e nos nossos estudos de eficiência. Que demais. E a gente começou, eu falei, então vamos testar. A gente já testando há 2 meses, está dando super certo. Diminuiu atestados, faltas, diminuiu o banco de horas, por incrível que pareça. Diminuiu... turnover não dá para falar muito recente, mas diminuiu muito falta. E quando a gente foi começar... Na verdade, depois do primeiro mês, eu tive uma conversa com a equipe, a gente fez uma pesquisa, todos estão adorando. E eles entenderam que, para isso funcionar, nos 5 dias que eles trabalham, eles têm que trabalhar mais. Sim, fazer mais horas, dentro dos limites da lei, mas fazer mais horas e nos picos, entregar mais. Porque senão não funciona. Tem que ser um trabalho absolutamente focado e dedicado. E eles estão conseguindo. Não vou mentir, tiveram alguns dias... Porque para botar de pé essa escala, a gente teve que trabalhar com menos pessoas alguns dias. Tá. Aquele almoço é lá no Rio Sul, no Rio, né? No Shopping Rio Sul, que tem um almoço muito intenso. E a gente está com um pouquinho menos de gente que a gente tinha antes, no almoço, por exemplo, na cozinha. E no início a gente teve alguns problemas, mas eles se adaptaram e eu acho, tem 2 meses. Eu nunca canto vitória antes da hora. Mas eles entenderam que, para funcionar, eles têm que entregar mais. E eles estão adorando ter 2 dias de folga. Sim. Porque dá para ele descansar. Muda muito a qualidade de vida, né? E dá para resolver os problemas que todo mundo tem, né? Sim. De ir no médico, de ir no, sei lá, um banco, resolver alguma coisa. E eu acredito muito nisso. Eu não acho que... Não sei se isso vai virar uma regra. Não acho que essa lei vai passar. Não sei. Não tá longe de estar no meu controle, mas eu acho que não é sobre isso. Como você falou, o nosso mercado não está mais sexy para as pessoas trabalharem. Até o cozinheiro, o ajudante de cozinha está preferindo virar motoqueiro ou virar empreendedor, virar MEI, virar alguma coisa, que é possível. Sim. Então a gente tem que ser melhor para eles. Então, acho que esse é um caminho. Se for 5x2, 6x2, tem gente fazendo. Sim. O que for. Qualquer iniciativa nessa direção,
é boa. Não, é boa e claramente só em 2 meses você já tem resultados, né? E é muito importante todo mundo que se propor a isso entender que essa equação, desenvolver essa equação demora meses, né? O que Sim. você pediu para o seu gerente, ele demorou meses para desenvolver e conseguir chegar numa equação que parasse de pé e depois ter clareza do que você vai medir. Né? Então, você fez a entrevista com a galera, mas, para além disso, você traçou indicadores ali, né? De atraso, de falta, de atestado, e já viu que isso traz um resultado positivo. Claro. Então, muito legal. E aí, eu acho que vocês têm uma coisa como cultura, que eu já ouvi o Tom falar algumas vezes e tô te ouvindo falar. É melhor aqui. o Tom falar, ninguém fala melhor que ele isso. Não, mas é uma cultura de escolher as batalhas e testar as coisas, né? Então, Sim. tudo que você está me falando, você fala, tá, qual vai ser meu ponto focal agora? Então, eu vou olhar primeiro para a cozinha quente, depois eu vou olhar para a cozinha fria, vou botar uma lupa aqui, vou medir, não sei o quê, vou testar, validei, funciona. Né? E também validei uma atividade ou uma mudança 5x2 numa loja. Não vou sair fazendo em todas, eu vou testar em uma. Sim. Funcionou, validou, o que a gente acertou, o que a gente errou, melhora e vai para a próxima. Isso é muito interessante, né? É porque eu ouvi um programa aqui, acho que foi o Luiz Paulo, que ele falou, Do PTK? a galera só vê os 3% que deu certo. Né? Sim. A gente também é assim. Então, todo mundo lá tem uma veia empreendedora. Uhum. Então, por exemplo, no passado a gente era muito disperso. E os sócios, ou os diretores, quando a gente se junta para falar de novos negócios, pô, é uma conversa maravilhosa, né? É um monte de ideia. E é gostoso, né? Só negócio bom, só oportunidade. E aí chega uma hora, tá, mas o que a gente vai fazer no próximo ano? Né? E no passado a gente era muito disperso. Hoje em dia, com a maturidade, a gente escolhe muito. Né? Então, lá no Gourmet também eu sou muito rigoroso com isso. Porque até eu tenho uma equipe muito jovem e todo mundo quer fazer tudo, quer pensar em tudo. E eu também tenho isso dentro de mim, então eu me forço a afunilar, né? Passo a passo. Sim. Então, isso já tem um tempo que a gente faz sempre assim, né? Quer fazer uma coisa nova? O que a gente vai fazer? Tem planejamento, semestral, anual. Pode mudar no meio do caminho? Lógico, mas é tudo combinado, né? As pessoas que trabalham diretamente comigo, eu sempre peço para eles, está sobrecarregado, está estressado, você não está vindo falar comigo, Jerônimo, o que eu não vou fazer? O que eu não tenho que fazer? Dizer não, né? Sim. E isso a gente está bem mais disciplinado. E a gente consegue implementar deixa de implementar milhões de coisas, mas faz o que se propõe a fazer. Não, eu foco e teste, né? Então, eu voltei lá nas anotações que eu estava fazendo de eficiência e botei também clareza do objetivo. Porque se você não sabe o que você está buscando e o que vai te trazer mais resultado mais rápido, você fica gastando energia em um monte de coisa e nada chega no pico do resultado que poderia. Às vezes não é nem objetivo, é necessidade. Sim. Né? Uhum. A gente chegou num ponto que o Gourmet estava grande, com um faturamento altíssimo, mas com a margem ainda está uma margem muito apertada. Então, o projeto de eficiência é a sobrevivência e longevidade do negócio. Sabe? Prioridade, né? O Benny Goldenberg da Laguapa fala uma frase muito boa, que é empreender é a arte de priorizar. Você tem que saber aonde você vai botar a energia, né? E aí, pô, essa é a nossa prioridade, seja por necessidade, seja por verba, seja por tempo, vamos aqui. Total. E aí, queria que você contasse pra gente, eu sei que o Tom também falou lá na NRA, de um projeto que vocês estão ainda testando e validando, da IA, mas que eu achei muito interessante. Na gringa a gente vê bastante, mas foi o primeiro brasileiro que eu vi falar disso na prática real, já aplicando e já testando o resultado. E eu queria que você contasse o uso da inteligência artificial com câmeras para melhorar a experiência do cliente, né? Isso. A gente conheceu
através do nosso diretor de tecnologia, o LM, o Luiz Marcelo, uma empresa chamada IEDA, com Y com 2 Ds. E eles têm essa... É muito novo. Eles estão aprendendo sobre o sistema deles. Tá. Né? É tudo muito novo. Mas é uma inteligência artificial que lê câmeras, né? E aí, inicialmente, a gente queria... porque eu não gosto de levar para um lado de fiscalização, tá? Porque a gente tem valores de confiança, de transparência e tal, mas um restaurante nosso tem 150 funcionários. Então, assim, tem que ter alguns controles. Então, inicialmente, a gente trouxe com uma visão mais de compliance, sabe? Tá. Quem mexeu no estoque, tipo, movimentos anormais no estoque de retirada de produto, movimentos anormais no caixa, porque embora a venda com pagamento em dinheiro esteja cada vez menor, ainda tem, né? E aí a gente só tem algumas pessoas que são autorizadas a mexer nesse caixa. Então, a IA nos ajuda a identificar movimentos anormais no caixa, no estoque, na limpeza, na qualidade, né? Então, a gente começou assim. Então, ele emite alertas. Tá. Né? No começo, os gestores de restaurante ficaram malucos, né? Porque era, toda hora ficava pitando. Imagina. Mas é porque a gente estava educando a inteligência. Né? Então, hoje já está bem mais suave. E a gente também trouxe um lado de medir coisas do atendimento, etapas do atendimento, tempos e alguns indicadores que o nosso sistema não estava entregando. Então, por exemplo, o nosso sistema, a gente tinha dificuldade, parece essa coisa meio básica, mas a gente tinha dificuldade de ter o tempo certo da jornada do cliente na mesa. Tá. Né? Da hora que o cliente senta até a hora que ele levanta. Por quê? Porque ele senta e pede. E aí o sistema da loja, o frente de loja, ele encerra a mesa na hora que dão baixa no pagamento. Sim. E às vezes ele só abre a mesa na hora que efetivamente ele faz um pedido. E às vezes não dá baixa na hora, às vezes dá baixa depois. E esses tempos ficavam imprecisos. Então, com a IA, a gente está conseguindo ter o tempo certo da jornada do cliente na mesa. Quanto tempo o cliente fica na mesa, e a gente começa a tentar trabalhar melhor o giro. Né? Quanto tempo uma mesa fica vazia, se eu tenho uma fila? Quanto tempo demora para limpar e sentar um outro cliente? Né? Eu vi até que o tempo que o atendente demorava para levar o cardápio e tirar o primeiro pedido, também, né? Que foi um indicador que tudo isso é eficiência. Sim. Então a gente começou a medir isso, já melhorou. Aí agora a gente está medindo, a gente tem a medição dos tempos de execução dos pratos. Tá. Na cozinha, no sushi bar e também as bebidas no bar. Só que lá tem o tempo que entra, tem a hora que entra o pedido no sistema, que baixa a comanda lá, aí ele faz o prato, e aí a gente tem um sisteminha de código de barras, que ele fez o prato, ele bipa, quer dizer, terminei o prato. Tá. Só que aí ele bota na boqueta, aí o garçom tem que pegar e levar, aí tinha mais esse tempo. Então a inteligência agora está aprendendo a medir o tempo certo. Tá. Até o prato ir para o cliente. Então a gente fica com um conhecimento mais preciso do nosso negócio. Jerônimo, mudou a vida? Lógico que não, mas está aprendendo e a gente já está conseguindo melhorar. Eu vi que vocês já tiveram alguns resultados, né? Foi esse tempo de primeiro atendimento, que teve uma redução importante. Tempo de primeiro atendimento, tempo de limpeza da mesa e também os alertas de movimentação de estoque, que também a gente conseguiu melhorar alguns processos.
Muito bom. Não, e, de fato, a tecnologia é um veículo para a gente conseguir melhorar o processo de treinamento, melhorar os recursos que a gente tem do desenvolvimento da galera mesmo, né? Então, esse dado acaba sendo importante. Mas, para quem estiver interessado, não bota lá o sistema, aperta um botão e ele vai cuspir um monte de indicador. Não é milagre, né? A gente já está uns 4, 5 meses. A gente andou muito pouco. Né? E é tudo muito lento e é muita conversa, discussões com o fornecedor. É um processo bem difícil, mas a gente está acreditando que a gente vai sair do outro lado. Sim, tem um processo de aprendizado longo, importante, intenso, que demanda muita energia, sim, né? Sim. E do que você aprendeu nessa jornada? Se você pudesse, vamos separar em 2 blocos agora. Falar, cara, muita gente que está te ouvindo vai falar, mas tem um processo estruturado, tem um time, tem um escritório, etc. E a gente tem essa tendência a achar que tudo é muito difícil. E o primeiro passo é começar, né? Então, eu queria que você, pensando no cara que tem uma loja só, mas já tem uma estrutura, etc., qual conselho você deixa para o cara para eficiência e para cuidar melhor do time? Vamos separar em 2 blocos para você conseguir ser mais profundo. Para cuidar melhor do time, eu acho que eu falei aqui algumas práticas que são simples. Uhum. Que demandam tempo, disciplina... Tempo e atitude. E definir se isso é uma prioridade, né? Que foi aquilo que a gente falou. Isso aí é o primeiro passo. Porque senão a gente fica reclamando e também não consegue executar. Ser transparente com os números. Uhum. É trabalhoso, mas é fácil. Pagar um PLR. Eu tenho um restaurante, contrata um advogado trabalhista, que não vai ser caro, e ele te ajuda a fazer o PLR. Né? Ou uma consultoria de RH. Não é rocket science. Não. Né? Então, o que mais que eu falei? A sucessão tem que crescer para fazer sucessão. Né? E eficiência, eu acho que tem muitas vantagens aí do mundo pós-pandemia, é que a tecnologia ficou muito acessível, né? Sim. Muito. Né? Então, a gente está aqui falando, aí daqui a pouco um monte de gente vai ver, talvez alguns apliquem alguma coisa. A informação tá voando. E hoje tem muito sistema bom, aí tem que pesquisar. Sim. Né? Então, não é difícil medir eficiência. E qualquer sistema de restaurante minimamente preparado, você consegue medir. Não, e os sistemas de restaurante, eu falo muito isso, todo mundo reclama, mas ninguém usa todos os recursos que tem. Não. Né? E aí você fala, putz, mas o seu sistema é realmente bem alimentado? Fica todo mundo falando, médio. Né? Então, o sistema é responsivo, né? Ele vai te devolver aquilo que você alimentou. E acho que tem uma coisa que você falou nessa sua frase, que é executar. Né? A execução é a parte mais difícil da parada. Assim. A gente não pode nem ser o kamikaze que sai fazendo um monte de coisa sem foco e sem planejamento, mas também não pode ficar só no planejamento e não ter a força da execução, porque é a execução que vai trazer resultado. Né? E o líder tem que estar na execução. Boa. Né? Não é muito centralizador. Não sei, controlador ou centralizador. Independente do tamanho da empresa, se for pequenininha, um restaurante 10, 20 ou 100, como é um processo novo e que mexe muito com a jornada de trabalho das pessoas, a liderança sênior, a liderança principal, o dono, o CEO que for, tem que estar envolvido. Às vezes eu entro nessas reuniões com a minha equipe, tem dia que eu não falo nada, mas estou ali. Tem dia que eu falo pra caramba porque ninguém tá com olhar de dono. Tá. Sabe? Não, e também entender que tem o processo do desenvolvimento da galera e do desenvolvimento do projeto, que no começo ele vai demandar bastante da sua energia, da sua presença. Sim. Depois de um tempo, a coisa começa a andar sem você precisar
Aí entra no sangue, aí é o melhor dos mundos. E aí vai chegar numa... Mas tem que ter essa clareza que é um processo, né? E que isso demora um tempo e que muitas das coisas que a gente falou aqui são as teorias do jogo infinito do Simon Sinek, né? Não tem final isso. Mas essa que é a parte boa, né? Essa é a parte legal, né? Tem que pegar a paixão nisso aí, de falar, pô, vou sempre... E a eficiência é muito isso, né? É todo dia melhorar um pouquinho. Não é um projeto que tem começo, meio e fim. Ele é todo dia um pouquinho, todo dia um exercício diferente, todo dia um indicador novo. Agora eu vou botar a energia desse lado, vou botar a lupa aqui, resolver esse problema, pegar o exemplo, levar isso para as outras unidades ou para as outras áreas do restaurante. Eu não posso falar dos outros mercados, que eu só trabalhei com restaurante. Mas em restaurante, isso para mim é o maior prazer, a maior paixão que tem. Que assim, todo dia começa 0-0. Sim. Você pode evoluir, andar não sei quantas casas, pode depois perder tudo, voltar tudo atrás. E não pare de ter desafio novo. Né? Então isso para mim é apaixonante. É a parte divertida, né? Do encanto que não morre. Muito bom, muito obrigada. Já anotei mais várias coisas aqui para a gente falar. Tá bom. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.